Fala galera, diretamente do Summit, do podcast Experience, para mais um papo aqui com alguns feras. Encontrei dois grandes amigos que a escola da venda direta me deu. Grande William Viana e o Caquito. Caquito que carioca, tá morando em São Paulo ou tá só de passagem aqui hoje? Não, tô morando em São Paulo. Já tem um tempo, né? Galera, pra gente começar a bater um papo aqui, o Will tem um podcast hoje, o Caquito trabalhando com marketing digital, com brand, mas se apresenta rapidinho pra galera conhecer e a gente vai falar o que a gente tá aqui batendo esse papo. Começa aqui com o Will hoje. Show de bola. Bom, muito prazer estar aqui com vocês, inclusive obrigado pelo convite, estar aqui no Podcast Experience, achei maravilhoso. Sou o William Viana, tenho 28 anos de idade, empreendo aí há 10 anos dentro do mundo do marketing e relacionamento, né, que teve o privilégio aqui de compartilhar a jornada com esses dois feras. E há 6 meses atrás comecei o Willbecast, que é um podcast focado em três pilares principais, que é empreendedorismo, vídeos e eventos, que são áreas que eu já trafeguei, que eu já naveguei bastante, já organizei muito evento, sou apaixonado pelo processo, vídeo, cheguei a trabalhar profissionalmente também como editor de vídeos, lançando alguns experts na internet, então gosto pra caramba também desse segmento. E empreendedorismo está na veia desde os 18 anos de idade, então é um pouquinho disso que a gente consegue compartilhar, bater papo, sempre tem algum convidado especial e a gente gera bons insights nesse videocast. E, obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui no Podcast Experience. Tamo junto, irmão. E o Caquito, diretamente do Rio de Janeiro, agora em São Paulo, especialista em marketing digital, em brand. Se apresenta pra galera aí. Show. Cara, então, desde a primeira vez, né, que eu abri meu negócio, eu tinha 13 anos de idade, então hoje com 42 já a gente está falando aí de 29 anos empreendendo. E eu sou especialista em branding, tá? Estratégico, e ajudo donos e donas de micro e pequenos negócios a construírem um diferencial único de mercado, de negócio, sem precisar se preocupar com o concorrente em termos de construção de valor e venda de produto, né? Então, hoje é a minha especialidade, eu mentoro esses profissionais. E estou muito feliz com isso aqui e também muito feliz de estar ao lado, cara, desses dois feras. A gente conhece há muito tempo aí, irmão, tem história. Muita coisa. Alguns anos viajando pelo mundo, a negócios, conhecendo pessoas, network. Mas eu vou pegar esse gancho que tu falou do brand, né? Muita gente hoje em dia tem usado o podcast, empresas ou pessoas físicas, usado o podcast para criar conteúdo, se posicionar mais, ganhar mais autoridade no digital. Sim. Você, como um especialista em brand, vê que empresas e pessoas físicas têm dificuldade de criar conteúdo. Na tua opinião, eu sei que você não tem podcast e tudo, mas na tua opinião, você acha que é um formato bom para a galera se posicionar melhor? Com certeza absoluta. Primeiro, o podcast ele tem um negócio muito legal, principalmente voltado para a empresa, que é a humanização mesmo da marca, né? Porque o ser humano, ele se relaciona com outro ser humano, né? E não com uma empresa. Então, o podcast, ele ajuda muito nesse sentido e é a oportunidade de você dividir crenças e valores da marca, né, em relação a isso. Quando a gente está falando de branding pessoal, é igual. É a oportunidade que a gente tem de trazer outros profissionais, outras pessoas, dividir ali, que dividem dos mesmos valores, de algumas visões ali que são compartilhadas, e assim você sim se posicionar dentro de um mercado e criar relacionamento ali no meio com outros profissionais e tudo mais. Então eu acho que esse formato de podcast é um formato inclusive que eu ando pensando em começar nisso. Tá no lugar certo. O bichinho já tá picando já. Com certeza. E aí já passo para ti, Will, porque você criou seu podcast também há um tempo, já tá rodando. Sim. Falando de empreendedorismo, de eventos, de vídeo, de edição, numa empresa que é muito posicionada ali, que ajuda a criar teu podcast. Como é que tu vê essa visão, principalmente com os convidados que já passaram no teu podcast, sobre a criação de conteúdo? A gente trabalhou com venda direta, a gente tinha que criar muito conteúdo, promover nosso negócio, nosso produto. Como é que tu usa o podcast para promover a tua marca? Sem dúvida, acho que qualquer podcast, mas especificamente ali o Willbecast, dá para você gerar muito network, muito negócio, não só pela relevância que você acaba gerando na internet, mas especialmente acho que todas as pessoas, qualquer empresa, qualquer empresário hoje, ele tem a preocupação de como comunicar da melhor forma para o público, principalmente Instagram, eu falo.
né? Mas qualquer mídia social a gente pode colocar. Então, eu acho que os cortes que você consegue tirar de um podcast, você pode utilizar de uma maneira maravilhosa, né? Para você, inclusive, poxa, por que não usar isso como até um material bacana para um prospecto teu, dependendo do que você estiver fazendo, você pode manter um acompanhamento com alguém, estreitar um relacionamento com alguém de uma maneira muito mais leve, né? Você pode mandar um conteúdo que você produziu para ela que tem a ver, às vezes, até com uma objeção especificamente que ela está tendo, porque ali você não está falando para ela, né? Você está falando abertamente para todo mundo, quando você está com o microfone, quando você está ali, como você mesmo falou, né? Muitas pessoas, às vezes, nunca tiveram essa oportunidade, então aqui se sentem importante, tem ali um apelo muito legal, né? E às vezes um insight que ela trouxe, uma reflexão, uma ideia que vai de encontro com aquela objeção ou com até uma insegurança que aquela pessoa tem de se envolver no mercado ou de comprar um produto, isso ajuda bastante, né? Porque você consegue, de uma maneira, compartilhar um conteúdo bacana, importante, de uma maneira diferenciada do que você pegar e fazer um post qualquer ou gravar um vídeo você mesmo direcionado ali para a câmera, né? Então acho que inclusive ajuda pessoas que não têm afinidade com gravações ou com falar para um conteúdo gravado, você acaba se soltando mais e conseguindo ter um papo mais leve. Né? Pegando esse gancho que você falou, a gente, como trabalhou junto na venda direta, teve que aprender muitas habilidades. Uma delas é criar conteúdo, Sim. mesmo não gostando. E o podcast é uma forma, né? A gente não endeusa o podcast. Para mim é só um meio de comunicar uma mensagem. Sim. Se vocês pudessem passar dicas ou insights para quem está começando a criar conteúdo, independente de podcast ou não, vocês são criadores de conteúdo, o que vem na cabeça para quem precisa criar conteúdo nessa era digital que a gente está, né? Cara, dica para a pessoa que quer criar conteúdo, acho que primeiro compartilhar histórias, né? Compartilhar o que ela realmente está vivendo. Porque, poxa, toda vez que você vai e fica muito só na teoria, só superficialmente, ou só compartilhar... Não é nada de errado, tá? Você transbordar um conhecimento que você aprendeu com alguém. Mas é diferente você falar que, eu aprendi tal coisa, ou em tese é assim que funciona. É diferente você falar, puta, eu fiz, testei, é assim que aconteceu realmente para mim. Essa foi a minha vivência, a minha experiência. Eu acho que isso traz mais legitimidade para o que você está falando, traz mais empatia, a pessoa vai se identificar mais ou não, mas de acordo com o perfil. A grande verdade é que você está com o microfone, você está falando para milhares de pessoas, e você está servindo a muitas pessoas ali. Se uma pessoa que seja foi impactada, já foi uma grande missão atingida, né? Então, eu acredito de verdade que é trazer o processo, tentar trazer ele mais leve e natural possível, principalmente compartilhando as experiências que você está tendo e o que isso está acontecendo, mesmo que não seja, fiz e deu muito certo. Não, fiz e deu errado e você não deve fazer dessa maneira, né? Boa. Acho que é por aí. E na construção de brand você tem que criar conteúdo, né, Caquito? Com certeza absoluta. E nesse viés aí, a leveza é muito importante, com certeza, senão você acaba sendo sobrecarregado, mas contar histórias é fundamental, até porque hoje em dia aqueles posts batidos, né, de conteúdo, 5 dicas dele, tal, 3 passos para... as pessoas já estão de saco cheio de ver isso, ninguém está afim de ver isso, e as histórias é onde você conecta com as pessoas e entretém elas. Então hoje em dia não basta só produzir conteúdo, você precisa produzir entretendo. Então tem um cara, o Paulo Cuenca, ele fala isso, né, de infotenimento. Ele chama de infotenimento, e é exatamente sobre isso. E o legal de contar história é que, além de você captar a atenção e prender a atenção da pessoa, se você usa analogias que você busque analogias para contar histórias e para trazer ali o mais-valia do que você quer passar do conteúdo, é uma maneira de você criar algo extremamente único, extremamente seu, da tua maneira, né? Então isso é muito importante. E mais uma coisa seria o tom de voz. A gente tem a tendência de se comunicar como a maioria das pessoas e como a gente aprendeu dentro da sala de aula, é tudo muito parecido. E quando você olha grandes players, eles têm um jeito de falar diferente, que normalmente eles nem falam assim dentro de casa.
Aham. Então, você criar um tom de voz para que você seja reconhecível por aquilo. avatar. Exatamente. É uma forma de construção e de fincar a bandeira na questão do branding ali. Pô, eu gosto muito desse termo ficar bandeira, eu uso muito também no podcast, sobre nicho e tal. Legal. Se a galera quiser achar vocês nas redes sociais, como é que é? Tanto do podcast, do teu pessoal e os teus também, Caquito. Começa aqui. Bom, o meu é @william.viana7, tá? Ali você vai achar tudo sobre o que eu faço hoje, inclusive o Webcast. Boa. E o Legal. Caquito? E para mim é ricardomarcondes.mentor. Caquito, porque realmente apelido a gente não escolhe, dão pra gente. E é um apelido muito. Se eu falar na frente dos clientes, eu vou falar Ricardo Marcondes com vocês. Aqui é Caquito. Não, e entre os amigos, eu gosto, eu tenho afinidade pelo nome Caquito, mas realmente, profissionalmente, né, uso lá ricardomarcondes.mentor. Boa, senhores, prazer demais encontrar Obrigado, vocês irmão. aqui. Bom demais. Boas histórias que a gente já viveu, já passou, e sejam bem-vindos aqui ao Podcast Experience, irmão. Com certeza. Sensacional. Tamo junto. Valeu, obrigado. Valeu, galera.